Olá, mais uma vez é um prazer estar aqui para fazermos esse vídeo, para termos esse encontro aqui, para mais uma reflexão do Evangelho do nosso querido Mestre Jesus, à luz da doutrina dos Espíritos. Meu nome é Geraldo e eu estou aqui nesse vídeo representando a comunidade espírita Caminheiros do Amor, que fica aí em São Paulo, na rua Arnaldo Magnicar, número 1370, no bairro de Santo Amaro. Antes de nós começarmos as nossas reflexões aqui, o nosso bate-papo, vamos procurando nos tranquilizarmos, deixar a nossa mente assim bem aberta, bem tranquila, os nossos corações serenos. Vamos pedir que os nossos irmãos do plano maior, os nossos anjos da guarda, os mensageiros de Jesus, possam estar nos envolvendo neste momento, para que nós possamos absorver esses ensinamentos que estão se achegando a todos nós aqui, que estamos sempre em aprendizado. Hoje nós vamos trazer aqui o tema do capítulo 24, Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, do item 1 ao 4 e seguintes, onde trata do tema candeia sobre o alqueire. Por que fala Jesus por parábolas? Então, aqui nesse vídeo, neste tema do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 1 e 2, nós temos aqui o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 15, e o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 16 e 17, que basicamente são as mesmas coisas, que é Jesus falando aos discípulos que ninguém deve acender uma candeia e colocá-la debaixo de um alqueire, Nós, ao contrário, temos que colocar a candeia sobre o candeeiro, a fim de que todos possam enxergar a luz, para que toda a luz possa iluminar toda a casa. O que quer dizer isso? A lamparina, uma lâmpada, aqui ele fala da candeia, que é uma lamparina, uma luz usada antigamente, que ela era acesa através de combustível, querosênio, óleo, e com um pavio onde você acendia e iluminava. E normalmente se colocava ela sobre um suporte. Esse suporte é o candeeiro. Aí ela ficava num patamar mais alto e iluminava toda a casa. Então, nessa parábola de Jesus, ele usou esse instrumento da época, esse equipamento que se trazia à luz, porque não tínhamos a energia elétrica, é claro, para poder nos dar mais esse ensinamento, de que nós nunca devemos esconder o conhecimento. O conhecimento tem que ser para todos. Então, basicamente, o item 1 e 2 são esses evangelhos onde Jesus propõe isso, que nós não devemos esconder, abafar uma luz, ou seja, abafar o conhecimento. Nós vamos falar um pouco mais, refletir um pouco mais sobre isso. E no item 3, que é também o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 10 a 15, onde ele fala, onde os discípulos perguntaram a Jesus por que ele falava por parábolas, a exemplo dessa que nós citamos ainda há pouco. Que, sendo por parábolas, muita coisa não ficava clara. Então, eles perguntaram justamente nesse sentido. Bom, falando por parábolas e algumas pessoas não entendendo, não é o mesmo que colocar a lamparina debaixo do candeeiro, Então, Jesus, deu a explicação aqui que não é isso, O que acontece é que
Jesus falava por parábolas porque ele sabia para quem falava por parábolas, para o povo em geral. Porque ele sabia que o povo não estava preparado ainda para entender, né, para enxergar, né, a vida espiritual. Eles ainda eram muito materialistas. Mas ele não falava por parábolas, por exemplo, para os discípulos, porque os discípulos já estavam preparados para compreender as verdades espirituais. Eles não eram totalmente materialistas, né? Eles entendiam o Deus único, eles entendiam que dependia de cada um o seu esforço para se melhorar, enfim, né? Algo que era além deste mundo material, os discípulos já entendiam. O povo daquela época, de maneira geral, não entendia. Então, por isso que ele falava por parábolas. Ele explicou aqui, porque quando para os outros, né, eu falo porque eles vendo, eles não veem, ouvindo, eles não escutam e nem compreendem, né? Então, ele diz, por isso que ele falava por parábolas, porque mesmo assim já era um conhecimento a mais que ele estava colocando, né, nessas parábolas, uma pitadinha a mais de conhecimento já colocado na vida daqueles que não entendiam, que logo em seguida iriam começar a entender a vida espiritual. Então, por isso que ele falava por parábolas, ou seja, para que não fosse uma luz tão forte que aí sim ofuscaria de vez a visão de todos, falando também por parábolas, como Jesus disse. Então, aqui nesses itens, né, no item 4 em diante, ele fala, bom, então era de causar admiração, porque Jesus falava, não coloque o candeeiro, né, a candeia debaixo do candeeiro, mas ele, ao mesmo tempo, ele falava, né? Ele falava por parábolas, né? Então, ele constantemente ele estava ocultando o sentido das palavras, né, sobre o véu de uma alegoria, que nem todo mundo compreendia, como nós dissemos, né? E ele, então, né, deu aquela explicação que ele falava por parábolas, porque a todo o povo não era ainda, eles não tinham a condição de compreender as coisas, e que precisava, né, e sempre precisa ser respeitado, né, o nível de conhecimento para que se possa, né, passar um ensinamento, né? E aí ele dá também outras explicações, e aqui dentro da doutrina, dentro desse contexto, a doutrina vem trazer para nós esse ensinamento, que fazendo um paralelo, né, do conhecimento da vida espiritual com as nossas gerações da humanidade, né, tem a sua infância, né, tem a juventude e tem a maturidade. Assim é a nossa vida. Nós passamos por essas 3 fases, basicamente falando, né? Nós temos uma infância, temos uma juventude e temos, né, a fase de maturidade. E muitos ensinamentos não adianta ser dado a uma criança, sendo que ele só teria condições de ter essa compreensão se ele fosse um jovem, ou se ele já tivesse atingido a maturidade, né? Então, ele diz também, e a doutrina vem nos esclarecer isso, né, que cada coisa tem que vir da sua época própria, né? Que a gente não pode lançar uma semente na terra fora da época, porque senão ela não vai nascer, ela não vai produzir, ela não vai germinar e não vai dar frutos, né? Então, nós precisamos tomar esse cuidado de trazer, sim, os ensinamentos, né? Sempre na medida do possível, mas na medida também da compreensão das pessoas. Então, Deus ortogou-nos, a todos nós, a inteligência, né? E é a base de tudo que se guia aqui na Terra, né? É através das inteligências. Mas nós temos que
entender também que nós temos que sermos racionais, como nos ensina a doutrina dos espíritos, nas nossas compreensões, né? Então, não adianta nós querermos dar muita luz, né, seja no que for, levar grandes conhecimentos para aqueles, né, que não estejam preparados, né, para receber esses ensinamentos. Porque muita luz, como nós já dissemos, comentamos, pode ofuscar ao invés de clarear, né? Mas Jesus também, né, ele sempre deixou claro que não existe nenhum mistério, né, que não vá ser descoberto um dia, que a razão não vai deixar nada escondido para sempre. Em algum momento, tudo vai vir a ser conhecido. E nós podemos, né, e temos aqui o exemplo, né, disso, porque na época Jesus falava por parábolas, né, há mais de 2000 anos atrás. Hoje, já veio a doutrina dos Espíritos, ou seja, já veio o Consolador, já veio uma outra forma de comunicação, trazer aquilo que era oculto naquela época, oculto, né, entre aspas, não era falado de forma clara, porque não adiantava se falar de forma clara naquela época. Hoje a doutrina já trouxe, com mais transparência, com mais esclarecimento sobre tudo o que Jesus falava, para que nós pudéssemos hoje, por já estarmos mais maduros do que estávamos naquela época, para poder compreender esses ensinamentos, né? Então, aquilo que não se era conhecido lá, né, que não era permitido ou que não se tinha condições de conhecer naquela época, que teoricamente ficou escondido, né, sobre o véu da alegoria, hoje já se tira o véu, né? Então, aquilo que era secreto, que era escondido naquela época, mais de 2000 anos atrás, hoje já não é mais. Já veio à tona, já ficou transparente, porque hoje a humanidade tem e mais condições de compreender, né? Então, também traz aqui dentro do texto, no esclarecimento da doutrina, mas que proveito então tirou o povo, né, daquela época, tendo as mensagens de Jesus pelo sentido das palavras? É porque eles conservavam um sentido que era impenetrável das coisas do céu, das coisas espirituais, né? Então, Jesus trouxe o conhecimento por parábolas, por coisas abstratas, nessas condições. Mas, no entanto, né, nós devemos também entender que quando Jesus falava da principal lição do teu evangelho, o principal ensinamento do teu evangelho, ele não falava por parábolas. Porque qual é sempre foi o verdadeiro ensinamento do Cristo? A caridade e a humildade. Então, quando ele falava desses dois quesitos, que isso é o que transforma a humanidade, transformava no passado, transforma no presente e vai transformar no futuro. É a caridade e a humildade. Mas esses ensinamentos, nós havemos de convir que Jesus não colocava nenhuma alegoria sobre ele quando ele vinha falar desse tema. Ele falava claramente, porque aí todos naquela época e hoje e sempre será, todos nós estaremos preparados para receber esses ensinamentos. As condições, né, esses ensinamentos, que é a condição básica para que se transforme todo esse universo. Para que o universo possa ser transformado, é somente a base da humildade e da caridade, né?
Então, a esse respeito, Jesus nunca usou de alegoria. Então, nós também havemos de entender isso, né? E porque, inclusive, ele disse, isso é o que precisa, né, para que se possa ganhar o reino dos céus. Se nós queremos ter um entendimento da existência do reino dos céus ser uma coisa muito boa, ser algo bom para a nossa vida futura, então que sejamos caridosos e que sejamos humildes, né, generosos, para que nós possamos alcançar essa alegria, esse reino que a todos, né, sempre foi prometido e sempre estará à disposição de cada um. Claro que não existe um local circunscrito que se chama céu, ele está dentro de cada um de nós. Então é a nossa felicidade, é a nossa evolução espiritual. Para nós evoluirmos, teremos que prestar atenção basicamente nesses ensinamentos do amor, da caridade e da justiça. E esses Jesus nunca falou de forma abstrata, né? Foi por isso também que tem até um dos ensinamentos do Cristo que ele disse, aos que já têm, ainda mais se dará, né? A quem é caridoso, quem é humilde, muito se dará, porque muito se conquistará esse reino, né? Essa tranquilidade, essa felicidade interna que cada um de nós almejamos tanto, né? Então, um outro entendimento, né, uma outra mensagem que nos traz aqui esse texto, e até nós já comentamos antes, né, já fizemos um comentário antes, que o Espiritismo, né, é essa luz, né, que veio ser colocada para todos nós, porque hoje nós já podemos entender muitas coisas, então o Espiritismo veio, tirou esse véu, ou seja, colocou essa candeia sobre o candeeiro, né, porque nós não seríamos mais ofuscados por esta luz, né, que é o conhecimento da doutrina dos Espíritos, um conhecimento verdadeiro, né, ou um conhecimento do verdadeiro cristianismo, né? Então, nós temos hoje essa condição de ter esses esclarecimentos, né? Porque nós já estamos mais maduros e temos, além de estarmos mais maduros para compreender, nós temos hoje a condição de propagar esses ensinamentos, de passar a todos aqueles que estão à nossa volta esse conhecimento, né? Porque também são pessoas que teoricamente estão mais preparadas. Claro que nós devemos sempre compreender que não estamos todos no mesmo nível de amadurecimento espiritual, né? Para alguns, né, podemos estar todos mais ou menos, né? Porque se estamos aqui reencarnados juntos é porque estamos mais ou menos no mesmo nível, mas claro que sabemos que tem alguns irmãos que têm um conhecimento da vida espiritual, uma evolução espiritual muito maior do que a nossa, né? Então, nós precisamos também tomar cuidado com isso em respeitar, né? E percebemos, né, que todas aquelas falas de Jesus, elas foram faladas e foram trazidas também, né, para os judeus, porque Jesus estava lá no meio dos judeus. Mas, na verdade, hoje nós podemos constatar que os ensinamentos do Cristo não eram para os judeus especificamente. Ela foi trazida lá naquele meio, junto àquele povo, porque Jesus estava lá e eles já eram mais preparados do que outros povos que existiam em outras partes, né, do nosso planeta Terra. Mas não era somente para os judeus, era para a humanidade, porque os ensinamentos dele, do Cristo, tinha que transcender as montanhas. Não era para um local circunscrito. Tanto é que hoje, né, os 4 cantos da Terra é propagado, né, o cristianismo, né?
Então, assim, devemos entender, porque às vezes podemos ficar com isso na mente, que a missão de Jesus era trazer, né, os seus ensinamentos especificamente para o povo judeu. Não, Jesus veio aqui para trazer o teu evangelho, o teu conhecimento para a humanidade, tá? Então, devemos ter esse entendimento, esse texto aqui, esse evangelho vem nos trazer esse esclarecimento. E aqui para nós podermos encerrar aqui o nosso encontro de hoje, que nós possamos, refletir sobre a principal proposta de Jesus, que é não deixarmos de iluminar a todos que estão à nossa volta com os nossos conhecimentos, e esses conhecimentos, não estamos falando aqui só do conhecimento espiritual, também e principalmente, mas os nossos conhecimentos morais, os nossos conhecimentos espirituais ou até mesmo os nossos conhecimentos profissionais. Tudo aquilo que a gente conhece, todos os nossos talentos, eles não são para ficarmos conosco. Nós devemos transferir a todos, devemos fazer com que ele chegue a todos na medida do possível, para que todos possam se beneficiarem da luz do conhecimento, em qualquer aspecto, Mas que nós, principalmente às vezes nós espíritas, podemos ter a arrogância ou a prepotência de achar que nós temos um conhecimento maior. Não, devemos ter a simplicidade. Olha que Jesus veio trazer para nós, que todos nós devemos sermos humildes, então que não esqueçamos disso. Nós precisamos também levar o conhecimento, sim, mas respeitando o tempo de cada um, e não tentando impor os nossos conhecimentos e exigir que todos aqueles que estão à nossa volta tenham que ter o nosso entendimento. Não, porque muitas vezes, muitos dos nossos irmãos não têm a mesma maturidade ainda, não têm aquele preparo para poder compreender algumas verdades. Então, é tudo com tempo. Então, precisamos levar o conhecimento, mas sempre com essa condição da humildade, de poder compreender o tempo de cada um, e não exigir, porque às vezes, muitas das vezes, ficamos querendo exigir dos nossos irmãos conhecimento que às vezes nem nós temos, Ou se temos num quesito, nos falta tanto em outro. E nós ficamos querendo sermos os donos da palavra, os donos da verdade. Então, simplicidade acima de tudo. Termos as nossas mentes abertas para não fazer julgamento a ninguém, entendermos que ainda também nós não estamos preparados para todos os conhecimentos, porque hoje a doutrina veio nos trazer esses conhecimentos, nos tirou um véu, nós estamos compreendendo alguma coisa, mas nem tudo a gente ainda conhece. Nem tudo, os próprios espíritos que ditaram a doutrina dos espíritos para Kardec, que veio trazer a codificação dessa doutrina, eles diziam, tem muitas coisas que nós não sabemos. Eles que são espíritos de alta envergadura, imaginemos nós, que ainda estamos aqui nos arrastando pela terra. Então, ainda muito nós teremos que saber ainda. Nós precisamos saber, já sabemos algumas coisas, um pouquinho do véu já foi tirado da nossa visão, porque nós já estávamos preparados para conhecer as verdades até aqui. Mas até onde vai ainda as verdades divinas? Nós não sabemos. Então, precisamos ter essa simplicidade e para compreender que nós ainda não somos maduros para muitos outros conhecimentos, que não somos os grandes conhecedores da verdade. A doutrina dos Espíritos veio sim nos trazer luz, mas ainda uma luz limitada. Talvez uma luz não totalmente sobre o candeeiro, mas com alguma névoa ainda, porque nós não estamos preparados ainda para conhecer tantas coisas, nos falta maturidade. E para concluirmos, que é o principal,
de todo o Evangelho do Cristo, né? Que nós precisamos praticar a principal ideia do cristianismo, entre todos, principalmente dentro do nosso lar, né? Porque Jesus, neste tema, como nós já dissemos, ele não falou por parábolas, ele falou claramente, quando ele falou da caridade, que fora da caridade não há salvação, né? O mundo sem caridade não é nada. E quem tem a condição de praticar a caridade somos nós. E para a prática da caridade não importa o meio social, porque a caridade não é só material. A caridade é também moral. Então nós temos sempre todas as oportunidades de praticar a caridade. E não nos esqueçamos disso, que sempre é a principal mensagem do Evangelho do Cristo. Muito obrigado a todos por mais esses minutos de paciência. Que Deus, Jesus e os nossos irmãos do plano maior, os seus benfeitores, nos envolvam sempre em muita paz, em muita luz. Até o próximo vídeo.